Conexão América, a expressão do amor de Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. E na nossa nova temática, falando a respeito de seitas e heresias e o que tem ocorrido na nova era, que foi prenúncio de muitas profecias de Jesus Cristo, quando falou a respeito dos últimos tempos em que surgiriam falsos profetas, surgiriam grandes coisas no meio do povo para travar, para levar o maior número de pessoas ao inferno. E dentro da antropologia, em todas as culturas, o ambiente religioso sempre quis determinar todas as coisas. Quando falo em religião, essa conotação não expressa Jesus Cristo, porque os que são seguidores de Cristo vivem em função da verdade. Contudo, no abuso que está acontecendo dentro da comunidade evangélica, vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11 e 12, que traz a seguinte citação: Disse Jesus: E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vejamos um pequeno exemplo do que está acontecendo nos últimos dias dentro da comunidade evangélica, especialmente naqueles que dizem ser neopentecostais. No ambiente religioso, temos a presença de Satanás usando todos os meios para controlar as manifestações de Deus, para controlar aquilo que Deus quer operar. É tanto que uma das maiores citações de Jesus Cristo está no Evangelho de Mateus, capítulo 21 e o versículo 13, que traz a seguinte citação: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, e vós ao contrário está fazendo um covil de ladrão e de salteadores. Hoje o diabo está oferecendo em muitas igrejas meios que vai levar à condenação. Quando falo igreja, na evangélica em especial, porque as igrejas do mundo do cristianismo aí, dentro da religião mundana, não quer mais, já está cheio. E hoje na comunidade evangélica, como já vimos no Evangelho de Mateus, Mateus, ele citou que surgiria muitos falsos profetas, e esses falsos profetas ou falsos pastores usam de todos os meios para mostrar que são oráculos, que são defensores ou detentores da palavra de Jesus, que a verdade está sobre ele. E observe mais uma da heresia que ele está plantando no meio do povo de Deus. Então observe que ele quer estar acima de todos. E o apóstolo Pedro foi enfático quando fez a seguinte citação, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 1. No passado surgiram falsos mestres no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres, e introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar a soberania que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Nesse exemplo que vamos mostrar a seguir, observe que não existe nenhuma expressão de salvação do amor de Cristo, mas tão somente os bens materiais, o poder aquisitivo do povo sendo tomado à força, sendo roubado de uma maneira mais explícita. Então,
eles intimidam dizendo que são a voz de Deus aqui na terra, suprimem a verdade do Evangelho, implementando brincadeiras, heresias, imoralidades no meio do culto, até danças. Vejamos que o santuário onde nós mostramos há pouco que Jesus falou que seria chamado casa de oração, agora está como uma casa de show noturno, uma boate, para implantar a lascívia, a licenciosidade, a sexualidade dentro do santuário. E é uma coisa que foge de toda a expressão do amor de Deus. Vejamos mais um exemplo. Vamos lá, gente, dança aí, vocês estão muito devagar, mãe. Na verdade, o que eu sinto, eu tento me controlar, mas não consigo. Quanto mais. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, vemos a seguinte recomendação: pois verá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando para as fábulas. Observe que a fábula, a mentira, a história, o enfeite não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver do que foi ensinado por Jesus Cristo, mas ela expõe, ela expressa apenas a carnalidade, a concupiscência. A concupiscência é o desejo demasiado da carne. Observe mais uma expressão de Satanás no meio do povo de Deus. Não podemos negar que o principal alvo de Satanás, do diabo nos últimos dias, está resumido em 3 camadas na trilogia, que é, primeiro caso, os pastores evangélicos, segundo caso, as famílias, e o terceiro caso, as crianças. Por quê? A criança é o campo fértil que expressará o evangelho no futuro. O futuro da nação, o futuro de qualquer povo, raça, depende da criança. O que foi ensinado agora, certamente, ela expressará no futuro. Observe este caso em especial. Temos nada mais, nada menos do que a expressão do culto afro, da Umbanda, no seio da igreja. Você pode observar, quem já foi num sessão Umbanda, no terreiro, a maneira que põe as mãos nas costas, a maneira que dança, que faz o roda, como esse caso que vou mostrar. É bem idêntico, semelhante ao que vimos na igreja evangélica. Então, estão fazendo as nossas crianças errar, porque ela é o futuro, elas são o futuro de toda a humanidade. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz o seguinte: disse Jesus: mas qualquer que fizer tropeçar uns destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora não ter nascido ou pendurado no pescoço uma pedra de moinho e submergir-se na profundeza do mar. Então, quem fizer uma criança errar, vai ser sentenciado, vai ser julgado com um dos piores fatores, uma das piores cobranças de Deus. Quem fizer uma criança errar, vai pagar caro por isso. E para terminar, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, que diz: o Espírito diz claramente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Observe esse exemplo, se tem nada a ver com o Evangelho, com a Bíblia Sagrada, com o que Jesus ensinou. Então, é para essa destruição, é para esse caos que a humanidade está caminhando, que os seres humanos estão caminhando para essa condenação eterna. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Insano América, a expressão do amor de Deus.